Bom dia! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes e juntos nós vamos aprender da palavra de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Te louvamos, ó Deus, pelo teu cuidado, pela tua proteção, pelo Senhor ter nos colocado de pé para mais um dia, pelo Senhor ter, ó Deus, nos abençoado. Apresentamos a Ti as nossas necessidades, apresentamos a Ti a necessidade da vestimenta, da alimentação, da proteção física e espiritual. Pedimos que o Senhor venha estar conosco em todas as nossas atividades, do período da manhã, da tarde e da noite. Esteja conosco, Senhor, nos auxiliando, nos guiando, nos conduzindo em tudo. Perdoe os nossos pecados, nossas falhas, nossas ofensas, nossos erros que cometemos contra o Senhor. Renova-nos, ó Senhor, sara-nos, ó Deus, por dentro e nos ajude. Abençoe, Senhor, a vida dos teus filhos que já estão trabalhando, aqueles que vão trabalhar no trânsito, aqueles que vão estar no campo, na cidade, aqueles que vão, Senhor Deus, trabalhar na área da educação, ou na área da saúde, ou na área da segurança, que o Senhor Deus possa ajudar a todos. Senhor, vem estender as tuas mãos e abençoar a todos os inscritos deste canal, a cada vida que aqui está assistindo este vídeo, que o Senhor Deus possa renovar as forças nesse momento, que o Senhor Deus possa renovar os ânimos nesse momento e dar, Senhor, estabilidade, dar graça, dar força, Senhor. Pai, em nome de Jesus, neste momento nós vamos fazer uso da sua palavra, nos ensina, nos mostra o caminho, em nome de Jesus. Nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. Graças a Deus. Nossa leitura bíblica continua a falar sobre os milagres de Jesus e nós vamos falar sobre o último milagre descrito e podemos aqui colocar como o maior milagre de todos, a maior revelação já dada à humanidade. Está no Evangelho de João, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 2. Diz assim: Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu, e creu, porque ainda não sabiam a Escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazara o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? E ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levastes, dizei-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria.
Ela voltou-se, disse-lhe Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para os meus irmãos e diz-lhes, porque eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isto. Este é o maior milagre da humanidade. Milagre sempre tem relação com intervenção divina, favor de Deus, poder de Deus manifestado, que resulta em milagre. Então, a ressurreição também é um dos milagres que fica registrado aqui nas Escrituras. Este milagre só evidencia que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele tem todo o poder. A palavra de Deus nos afirma desta forma, que esta ação de Jesus ressuscitar dos mortos mostra que aquilo que Ele fez se cumpriu, aquilo que Ele realizou aqui foi tudo certo e que o sacrifício dele foi totalmente aceito. A ressurreição de Jesus mostra um novo caminho para a humanidade. A ressurreição de Jesus mostra uma nova expectativa para o homem e para a mulher, que é justamente a vida eterna. Nesse trecho da palavra do Senhor, nós vemos um momento primordial dos discípulos em crer ou não crer. Embora os discípulos estavam andando com Jesus, eles tinham certas dificuldades ainda de entender ali as palavras de Jesus. Mas o fato é em que eles estavam totalmente envolvidos com Jesus e a preocupação com ele era muito grande. Por isso que mesmo ele estando ali no sepulcro, os discípulos eles ficam questionando e eles ficam amargurados. E quando eles souberam que o Senhor Jesus não estava mais lá, eles correram para lá, porque mostra o apreço que eles tinham com a pessoa de Jesus. Embora eles não estavam entendendo o que estava acontecendo, mas se vê claramente este apreço por ele, a ponto de saírem correndo e ver o que acontece. Isto também é evidenciado em Maria chorando junto ao sepulcro. Por que choras? Chora porque ela tinha um apreço pela pessoa de Jesus. E quando ela vê ali Jesus e não sabe, mas pensa que é um hortelão, ela então vai questionar e perguntar para ele: que fizeste com o corpo do meu mestre? Dá ele para mim. Então nós vemos esta preocupação, este amor com os discípulos. E isto vai evidenciando como que a ligação que Jesus criou com os discípulos, como que esta relação os aproximou, que eles estavam totalmente envolvidos em uma intimidade com ele. Nesse trecho da palavra de Deus, nós vemos como que o Senhor Jesus, ele é dono de todas as coisas, e como que ele é a cabeça, como que ele é a fonte, como que ele é a pessoa central de todas as coisas. Justamente porque nós vemos os anjos estando lá aonde Jesus estava sepultado. Isso é interessante porque mostra a autoridade de Jesus. Estes anjos, eles estão ali para serviço de Jesus. Então, Jesus, ele está em uma patente muito maior, ele está colocado como Deus, a tal ponto que os seus anjos o servem. Então, o Senhor Jesus não é uma criação de Deus, mas ele é o próprio Deus, porque os anjos o servem, os anjos o adoram, os anjos o glorificam. É tão interessante pensarmos nisso, que quando o Senhor Jesus ainda era simplesmente um bebê, os anjos cantaram e glorificaram a Deus. E isso mostra para nós a divindade de Jesus Cristo.
Estamos vivendo dias em que a divindade, o poder sobrenatural de Jesus, a soberania de Jesus, ela está sendo um pouco banalizada. Por isso estou trabalhando com você aqui para mostrar a divindade, o poder sobrenatural como Deus da pessoa de Jesus. Esse trecho mostra isso para nós. E nós temos também, dentro desse texto, o início de uma nova era, o início de uma nova perspectiva cristã, que é a ressurreição que nós trabalhamos ontem. Ontem nós vimos que a ressurreição faz parte da crença cristã. A ressurreição faz parte da crença em Jesus Cristo. Crer em Jesus Cristo é crer na ressurreição, é crer que um dia seremos ressuscitados, como Lázaro e como Jesus aqui. E nesta ressurreição de Jesus é mais evidenciada ainda, porque agora Jesus ressuscita para nunca mais morrer. A palavra de Deus diz assim, no Evangelho de João, que o Senhor Jesus é o unigênito do Pai. Quando o Senhor Jesus ele se manifesta na terra, ele vem com esta qualidade, com essa especificação, unigênito do Pai. Unigênito significa único, o único filho, unigênito. Mas após a ressurreição de Jesus, Jesus não é somente unigênito, mas agora ele começa a ser o primogênito. Olha só que interessante. O Senhor Jesus se manifesta como unigênito, mas após ressurreição, ele agora se torna o primogênito. Em Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número, deixa eu achar ele aqui, a partir do versículo de número 13, nós vamos ter esta explicação. Diz o texto sagrado, olha só, ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, olha só, e é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Olha que interessante, nós temos aqui este versículo mostrando que o Senhor Jesus, ele é o primogênito dentre os mortos, porque o Senhor Jesus, ele é o primeiro que ressuscita para nunca mais morrer. Lázaro ressuscitou, mas morreu e vai ter que ressuscitar em um outro momento. O filho da viúva de Naim ressuscitou, mas ele morreu e ele vai ter que ressuscitar em outro momento. Mas Jesus ressuscitou e permanece vivo e eternamente. E isto que aconteceu com Jesus vai acontecer com todos aqueles que dormem no Senhor. A palavra de Deus diz que aqueles que estão vivos serão arrebatados, mas aqueles que estão mortos em Jesus Cristo ressuscitarão. Então é uma promessa, é uma evidência do que vai acontecer. E esse trecho, esse milagre que está registrado aqui no Evangelho de João, não aponta somente acerca da pessoa de Jesus Cristo, mas também aponta para nós, que um dia nós seremos redimidos, levantados da terra e nós vamos viver para nunca mais morrer. Dentro desse trecho da palavra do Senhor, nós encontramos algumas lições práticas, eu quero aqui falar ela rapidinho para você. A primeira: o Senhor Jesus, ele morreu e ele cumpriu a sua missão.
A missão de Jesus foi cumprida. Ele pagou todos os nossos pecados. Ele levou sobre ele todos os nossos pecados. E a palavra de Deus diz que ele se humilhou, se fazendo um homem e tendo a pior morte, tendo a morte de crucificação. A ressurreição de Jesus faz esta alusão à sua morte, de como ele morreu, que ele de fato morreu. Ele era bom, justo, permanente, ele era perfeito, bondoso, ele tinha todas as qualidades e atributos do amor, mas ele morre por mim e por você, pagando um preço que nós não poderia pagar. Esta é a primeira lição que nós temos. O Senhor Jesus, que se entregou até a morte, se entregou até o último estágio possível de entrega, o Senhor Jesus Cristo fez por amor. A segunda lição que nós temos aqui é que ele também ressuscita por amor. O Senhor Jesus faz tudo isso por amor. A ressurreição dele é um símbolo do amor para conosco, porque o texto apresenta dizendo ele que ele não foi para o Pai. Antes dele ir para o Pai, ele pede para anunciar primeiro aos seus irmãos. E ele diz: meu Pai, Deus meu, Pai vosso, Deus vosso, anunciai aos meus irmãos. Olha como que o Senhor Jesus amava ali os seus discípulos e ama a igreja. Por isso a promessa ainda está de pé. Eis que estou convosco todos os dias. Isto mostra para nós claramente o amor de Deus. E a terceira lição que nós encontramos aqui é a divindade de Jesus, a autoridade de Jesus sobre a morte, sobre a potestade, sobre a natureza, como que ele tem todo o poder. O Senhor Jesus, ele é Deus eterno, ele é antes de todas as coisas, e este milagre evidencia isto para nós. Diante deste texto, podemos crer e esperar que tudo aquilo que o Senhor Jesus realiza nas nossas vidas, ele realiza por amor a nós. E nós temos uma esperança, não somente no presente, mas também no porvir, de termos esta ressurreição como Jesus. E assim como ele é, nós o veremos e estaremos para sempre com o Senhor nos ares. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por esse momento de meditação da Tua Palavra, pedimos o Teu cuidado e a Tua proteção, o Teu amparo, pedimos que o Senhor esteja conosco, nos auxiliando, nos guiando, nos conduzindo e nos fortalecendo. Abençoe, Senhor, a nossa atividade durante este dia. Cuida dos teus filhos, abençoe os pedidos de oração que estão aqui sendo manifestados. Venha renovar, sarar, libertar, curar e transformar em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal, que você tenha um dia maravilhoso e até o próximo vídeo, querendo Deus.